passar a oportunidade para o nosso professor, presbítero Fernando. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar também Quero saudar também os irmãos que acompanham a Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, também aí pelas redes sociais e pela live do canal no YouTube. Nosso supervisor, nosso superintendente, Diácono Reis, juntamente com o irmão Leonardo, a diretoria da Escola Dominical, fez alguns convites e o Diácono Reis disse que nós temos visitas que atenderam aí nessa manhã o convite do nosso irmão. Desde já eu quero te receber com bem-vindo, seja bem-vindo, fique bem, aqui é a casa de Deus e volte sempre. Meus irmãos, nós estamos com a lição hoje com um tema muito pessoal, um tema que ele remete aos ensinos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, antigos, puros, sim, mas sempre atuais, sempre modernos, sempre renovados, porque são baseados na palavra de Deus. Lição de número 5, fidelidade, um estilo de vida. É mais que uma obrigação, é mais do que um preceito, é mais do que uma ordenança, é um estilo de vida. O estilo de vida cristão, por séculos, milênios, eras, ele fora perseguido. Esse estilo de vida baseado em um bom caráter, em boas decisões, em santidade, ele não é bem visto, nunca foi bem visto, ele nunca será bem visto, porque é um estilo de vida que prepara o homem e a mulher para se encontrar com Deus, para uma eternidade melhor do que essa era, onde temos o tempo passando e trazendo a morte, trazendo o fim de todas as coisas. Introdução. Sadraque, Mesaque e Abednego são uma prova viva de que podemos viver neste mundo sem jamais permitir que o mundo nos impeça de adorar e louvar somente a Deus. Daniel capítulo 3, versículo 12, 17 e 18. Sadraque, Mesaque e Abednego será o objeto principal de estudo, a vida deles, as decisões deles, o estilo de vida que eles escolheram viver será para nós o objeto principal de estudo nessa manhã. Pessoas,
jovens homens que optaram e escolheram servir a Deus a qualquer custo, porque esse era o estilo da vida deles. Tópico 1. Uma firme decisão. Nabucodonosor, rei da Babilônia, declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. Daniel capítulo 1, versículo de número 1. Após conquistá-la e realizar a primeira deportação, o rei ordena que Aspenaz, chefe dos eunucos, escolha jovens para objetivos específicos, cargos de liderança no governo e aprender a língua e a cultura da Babilônia. Daniel capítulo 1, versículos 3 e versículo de número 4. Esses ensinos e essa passagem bíblica que será abordada, tendo como guia os comentários do bispo Samuel Ferreira, é muito conhecido dos irmãos. Todos que estão aqui na nave da igreja e todos que acompanham pela live sabem que Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se dobrar, não quiseram adorar a estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E eles foram jogados na fornalha. Mas nós... Pois não? Deus abençoe, muito obrigado. Todos nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados na fornalha, só recapitulando para nós alinharmos novamente, e eles o fizeram porque tinham um estilo de vida. Todos nós sabemos, todo mundo sabe disso, mas nós temos um material em mãos novo. Nós temos a lição da revista da Escola Dominical, onde o bispo Samuel Ferreira, ele irá, com um esmero, nos mostrar o quanto o mundo, o quanto o mal, ele pode ser ardiloso nos seus intentos. Os estratagemas do adversário, do mundo, do sistema mundano, são delicados, são bem desenvolvidos, porque visam cativar pessoas, homens e mulheres, para uma concordância com os seus rudimentos. Na contramão desses rudimentos do mundo vai a igreja. Na contramão desses rudimentos do mundo vão os cristãos. E nessa manhã nós vamos ouvir o que já ouvimos muito e aprender uma coisa nova com esses três moços. Para nós nos situarmos aqui no tempo e no espaço geográfico que vamos estar falando, nós vamos falar de três jovens que foram levados, deportados para a Babilônia, logo na primeira leva da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Ali estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, melhor dizendo. E eles foram levados para um território que nós conhecemos como um território que fica entre os rios, entre o rio Eufrates e entre o rio Tigre, uma região muito fecunda, muito próspera no Oriente Médio. Nós também a chamamos de Mesopotâmia. Meso entre Potâmia, aí tem a ver com água, tem a ver com fluvial. Ali a Babilônia então instala o seu centro de reinado. Eles começam a invadir a Israel e o profeta Abacuque já sabia dessa invasão. Deus falara para ele em uma conversa bem amigável entre os dois, como eu já falei aqui em uma outra oportunidade. E também o profeta Jeremias gastou toda a sua vida avisando de que os caldeus chegariam, de que Deus, ele permitiria os caldeus baterem na porta de Jerusalém, porque Israel tinha se tornado uma casa dura, uma casa rebelde, uma casa de dura cerviz, uma casa que não aceitava repreensão,
uma casa que não aceitava mais doutrina, uma casa que se enfurecia e matava os profetas que Deus enviava. O próprio Jesus, quando ele vem, ele faz uma janta com os seus e ele diz: olha, nos importa caminhar hoje, caminhar amanhã, e também nos importa caminhar depois de amanhã, para que não suceda que um profeta morra fora de Jerusalém. Ali, isso aqui é um comentário, uma alegoria que Jesus estava fazendo, né? Por que não dizer um tom sarcástico? Porque Jerusalém matava mesmo os seus profetas, e Jesus estava assim caminhando à direção daquela cidade, né? E ele diz mais na frente: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Desde manhã, Deus diz que desde manhã, desde a madrugada, amanhecia o dia, ele falava pela sua criação, ele falava pelos seus profetas, por visão. De várias formas ele tentou falar com essa casa dura, servil, uma casa rebelde que não aceitava a repreensão. Então Deus agora está permitindo os caldeus, Deus abençoe, muito obrigado, permitindo que os caldeus invadissem as suas terras, porque a espada, a lâmina dos caldeus, dos babilônicos, seria a forma que Deus iria usar para amolecer o coração daquele povo duro, aquele povo que não aceitava mais correção. Aqui no tópico 1, antes de adentrarmos ao tópico 1.1, eu tenho aqui na minha revista do professor um ponto de partida que o bispo Samuel Ferreira ele nos dá. Devemos ser fiéis a Deus. Todo cristão precisa ter um ponto de partida. O dever de ser fiel a Deus. Não é porque você é bonzinho que você vai ser fiel. Não é porque você é uma pessoa educadíssima, polida, que você vai ser fiel, né? Você não vai estar fazendo um favor a ninguém sendo fiel. Sendo fiel a Deus, você vai estar cumprindo uma obrigação sua. É sua obrigação ser fiel a Deus. Ninguém lhe dará prosperidade, nem dinheiro, nem mansão e nem carro do ano, porque você está sendo fiel. Afinal de contas, é o seu dever, é sua responsabilidade. Minha também. A palavra de Deus, ela corta e ela também volta. E quando volta, ela volta cortando também. Então eu estou aprendendo com os irmãos aqui nessa manhã. Embora seja a minha oportunidade de falar de um texto que todos nós conhecemos, eu preciso dizer que é sua obrigação ser fiel a Deus. É o seu dever. Tópico 1.1. Critério de escolha. A ordem do rei exigia que os jovens escolhidos preenchessem alguns requisitos, pois nem todos estavam capacitados. Primeiro, deveriam ser de linhagem real e dos nobres, Daniel capítulo 1, versículo 3. Segundo, deveriam ser saudáveis, de boa aparência, inteligentes e de boa formação, competentes para assumir cargos de liderança, Daniel capítulo 1, versículo 4. Após o processo de seleção, deveriam comer e beber da porção diária do rei, Daniel capítulo 1, versículo 5. Para destruir a cultura daqueles jovens, era preciso aculturá-los em outra. Nos dias de hoje não é diferente. Espiritualmente falando, a vida cristã nos permite adquirir conhecimento e sabedoria para um estilo de vida saudável. Através da leitura e prática da palavra de Deus, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E o mundo e o diabo têm forte interesse em que aprendamos e vivamos a língua e a cultura do sistema mundano. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Aqui o comentarista, no final, ele nos traz uma afirmativa que o sistema mundano, que a cultura do mundo
tem um forte interesse em que eu e os irmãos e as irmãs aprendam um pouco mais daquilo que eles têm para oferecer. Mas iremos observar aqui uma controvérsia, um vazio e uma debilidade que o mundo nunca e jamais poderá superar. Primeiro, de que dentro do homem há um vazio e que somente pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. E veremos mais. Nabucodonosor, ele tem um critério para as suas escolhas. Nabucodonosor, ele tem um pressuposto de que as pessoas precisam ter aí determinadas qualidades para exercerem determinados cargos dentro do seu reinado. Mas o que nos denuncia essas pressupostas, esse protocolo de entrevista de emprego aqui, né? Exigir esses currículos esconde o quê? O que Nabucodonosor está escondendo que fica para nós aprendermos aqui nessas entrelinhas? Ele diz que os jovens precisam ter certas qualidades. Os jovens precisam ter, primeiro, no critério de escolha que o comentarista traz no tópico 1.1. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia enquanto eu estou falando isso, porque o mundo e Nabucodonosor e a Babilônia quer que nós comamos do manjar deles, mas nós vamos ficar com a Bíblia aberta e nós vamos comer do manjar de Jesus Cristo, que é muito melhor. Pode ficar com a sua Bíblia aberta, não é falta de educação. Primeiro critério de Nabucodonosor é que os jovens, que os homens e as mulheres que fossem servi-lo, fossem de uma linhagem pura, de uma linhagem real e de uma linhagem nobre. Era o principal requisito daquele monarca. Por que não dizer tirano, ditador? A vontade dele e o desejo era que todos fossem de linhagem real. Agora, trazendo isso aqui, porque toda essa lição ela é para focar na nossa vida pessoal. Não é para daqui 2000 anos, não é para o arrebatamento da igreja, não é para daqui 100 anos. Essa lição é para esse domingo de manhã, para ser aplicada hoje nas nossas vidas. Fidelidade é um estilo de vida para agora, não para o milênio, não para as bodas do Cordeiro, não. É para esse momento, é para agora. Quando eu olho aplicando em mim, você, essa prerrogativa de Nabucodonosor, essa exigência, ele está escolhendo somente pessoas de linhagem real. A Bíblia diz que eu sou um sacerdote real. A Bíblia diz que por Jesus eu fui incluído na linhagem de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Então, além de eu ser um sacerdote real, do jeitinho que Nabucodonosor busca, além de você ser um príncipe do reino do rei Jesus, do jeitinho que Satanás busca, precisava que eles fossem nobres. Nas escolhas que eu faço e que vocês fazem, escolhas sábias, escolhas que não visam prejudicar a ninguém, você se torna um nobre. Então aqui tem 3 características que Nabucodonosor buscava naquele povo daquele tempo, que nós, a igreja de hoje, temos também. Da mesma forma que aqueles 3 jovens, eles não abriram mão do estilo de vida deles, não podemos abrir mão do nosso estilo de vida também. Deixem que falem, deixem que digam que é retrógrado, que é ultrapassado, que é conservador demais, que é impossível seguir essa doutrina. Ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Segundo critério de Nabucodonosor, abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 4. Daniel, capítulo 1, versículo de número 4. É o versículo que o comentarista nos dá na revista.
diz assim: jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Aqui eu vou mostrar aos irmãos e a revista, também nos mostrará principalmente a revista. O ledo engano do mundo, o grande engano do mundo. Olha só, Nabucodonosor, ele queria que os jovens tivessem determinadas qualidades, e aí a Bíblia vai citando as qualidades. São várias qualidades que a Bíblia cita aqui. Que eles precisavam ser sem defeitos, precisavam ser formosos, precisavam ser instruídos em toda a sabedoria, precisavam ser sábios na ciência e precisavam ser entendidos no conhecimento. No versículo final, Nabucodonosor, ele informa que Nabucodonosor tinha só um objetivo: ensiná-los a ler e escrever a língua dos caldeus, que era uma língua chamada de acaico. Ou seja, os jovens não receberam nada de Nabucodonosor. Isso nos mostra aqui que o mundo não tem nada para oferecer para nós. Precisavam de beleza, eles já tinham. De onde esses jovens saíram? Saíram de Jerusalém. Lá em Jerusalém, eles já tinham beleza, eles já tinham o conhecimento, eles já tinham o domínio da ciência, eles já eram versados nas línguas, eles já principalmente eram sábios. Tudo isso, cantor Luciano, eles já tinham lá em Jerusalém. De todas as qualidades necessárias que o RH da Babilônia precisava, em todas eles eram debilitados, não tinha nenhuma dessas qualidades, mas tudo que eles precisavam estavam nos jovens de Jerusalém. Então, o que faltava agora para esses jovens dominar, para esses jovens exercer a função que Nabucodonosor ia dar para eles ali? Não faltava nada, eles já estavam capacitados. Nabucodonosor não tinha nada para oferecer para eles. Fernando, mas eu não ia ensinar eles a ler e escrever o acaico? Olha só, Nabucodonosor ia ensinar para eles uma língua que não é simples, né? Se tratando aqui da língua babilônica como a nossa, porque o português não é simples. Português não é simples. O acaico, mais complicado ainda, ele era composto por 5 partes, sendo que 2 delas mais importantes era que o idioma que eles falavam, o idioma que o povo falava na rua, não era o mesmo idioma usado na religião, ou seja, nos livros das religiões deles, onde tinha escrito as leis deles, era uma linguagem diferente, porque Nabucodonosor, os caldeus entenderam que, em se tratando de religião, nem todo mundo pode pronunciar as palavras porque são sagradas. Entre aspas, isso permitiu um controle da informação religiosa. Poucos tinham acesso ao idioma usado para escrever os livros das leis deles, os livros das leis religiosas que eles escreviam, de forma que havia uma grande diferença naquilo que estava escrito e naquilo que era ensinado. E a grande massa, a grande maioria, não tinha acesso à verdadeira escrita. Essa era uma das táticas babilônicas. Se você notar qualquer semelhança com outra coisa nos nossos tempos, não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Os babilônicos, eles filtravam as informações. Nem todo mundo sabia de lei, nem todo mundo sabia. Porque eles tinham esse idioma que permitia fazer aí esses cambalachos, né? Por que não dizer? E Nabucodonosor queria ensinar o que tinha para oferecer.
Até o que Nabucodonosor tinha para oferecer era, presbítero Jair, engano. Era engano. Eles iam aprender a falar o arcaico, a língua dos caldeus, mas eles não teriam acesso à linguagem final religiosa que era usada. Da mesma forma que determinada igreja antiga tinha no aramaico e no hebraico e no latim uma maneira de esconder das pessoas a verdade do evangelho, os babilônicos também, lá no arcaico, tinham os seus ardis, tinham lá os seus sacrilégios, suas maneiras de esconder a verdade do povo. Seria oferecido àqueles jovens uma língua mentirosa, uma língua torpe, uma língua que permitia toda sorte de engano. Fidelidade é um estilo de vida e temos que observar muito, porque o mundo nada tem para oferecer para o cristão. O mundo, o sistema de coisas, nada tem a nos oferecer. Se você quiser tomar nota disso, tome nota disso. Anote aí, rabisca em algum lugar. O mundo nada tem a oferecer. Tópico 1.2. A mudança dos nomes. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre os escolhidos. Daniel capítulo 1, versículo 6. Imediatamente eles tiveram os seus nomes trocados por nomes babilônicos: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 1, versículo 7. A mudança de nome era uma tentativa de integrar os jovens cativos à religião pagã do seu novo ambiente social. Mudar o nome era mudar a identidade, uma convenção revestida de astúcia. Pessoas sem identidade são facilmente doutrinadas de acordo com a cultura, a linguagem e a necessidade da época. Por que o conhecimento, por muito tempo, ele foi nos negado? Por que a Babilônia negava o conhecimento para os demais? Porque o conhecimento é libertador. Ter acesso à informação é libertador. Conhecer a verdade é libertador. A própria palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pessoa que conhece a verdade, ela é liberta. Ainda que ela se afaste da casa de Deus, ela um dia teve o conhecimento da verdade. Ela não vai conseguir ser feliz em nenhum outro lugar do mundo. Vai se encher de entorpecente, de líquidos alcoolizados, vai viver uma vida alucinante em busca de sentir alguma emoção, mas vai sempre sentir o vazio que a presença de Deus deixa quando ela sai da vida do homem, da vida da mulher. Por quê? Porque conheceu a verdade, embora esteja no mundo de pecado, embora esteja afastado da casa de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, o seu conhecimento, ele é livre. O seu cérebro gravou a verdade. A sua alma gravou o que é ser livre. A sua alma, tendo um dia sentido liberdade, ela não te dará mais paz, ela não te dará mais sossego, até ela voltar a gozar novamente dessa liberdade, irmã Kelly Rodrigues. Jamais. Por isso a informação babilônica era filtrada para o povo, conforme o comentarista da revista diz, para o povo ficar sem cultura, e um povo sem cultura, sem conhecimento, é um gado fácil de ser dominado. Essa era as táticas, os ardis da Babilônia. Aqui o comentarista diz que os nomes dele foram mudados. Os irmãos reparem que a gente ouviu isso a nossa vida toda. Ninguém pode dizer que hoje eu estou aprendendo alguma coisa, mas com humildade podemos dizer, estamos relembrando. Mas como é bom relembrar aquilo que nós já sabemos. É muito simples, mas o comentarista nos informa o nome deles,
o comentarista ele nos informa aqui o significado do nome deles. O comentarista, na versão de revista que eu tenho, ele cita Russell Shedd. Todo mundo conhece quem que é Shedd, né? Quem nunca teve uma Bíblia comentada com notas de rodapé de Shedd? Shedd afirma, e o comentarista nos dá, os significados do nome. Primeiro nome, irmão Daniel, significa Deus é meu juiz. Foi mudado para Beltesazar, que em arcaico, em linguagem caldeia, quer dizer príncipe de Bel. Ananias, Deus é misericordioso. Foi mudado para Sadraque, que significa amigo do rei. Olha aqui os tapinhas nas costas começando. Olha só, Sadraque, amigo do rei. Olha que gracinha, né? Um jovem escravo foi levado para a corte do rei e se tornou amigo de Nabucodonosor. Que gracinha. Muito parecida com o sistema mundano de favores que nós temos hoje. Tapas nas costas, engano, mentiras, propinas. Tudo isso existe nos dias de hoje. É por isso que eu digo, a Bíblia, ela é sempre nova. O mal e o mundo, ele se reinventa, conforme o homem vai evoluindo, evangelista Florentino. O mal e o mundo se reinventam. Todas as vezes que eles se reinventam, os dois se reinventam, eles dão de cara com a palavra de Deus viva e já renovada. E a Bíblia, a própria palavra diz que o inimigo levanta, mas ele levanta para cair. Né? Levanta de novo e cai de novo. Eu não sou, você não é, mas Deus é. Eu não posso, você não pode. Mas Jesus pôde e ele mostrou que ele pode. Misael. O nome de Misael é uma pergunta. A pergunta é: quem é como Deus? É o significado do nome de Misael. É uma pergunta. Já pensou se você chamasse uma pergunta no nosso português de hoje? Né? O diácono Reis ia chamar: quero passar a oportunidade aqui para o irmão por quê? Trazer o ensinamento da palavra. O irmão quando? Irmão, esse moço chamava, o nome dele era uma pergunta. Né? Na nossa cultura não serve, não encaixa. Mas na cultura deles lá, na cultura daquele tempo, do povo de Deus, encaixava. O nome dele era: quem é como Deus? Aí Nabucodonosor mudou o nome dele para Mesaque. Para outra pergunta em arcaico: quem é como Aco? Quem é Aco? Acon é o deus da lua, né? A lua é um deus. Bom, que coisa mais antiga, que coisa mais antiquada. Olha o que o mundo tem para oferecer para nós. O apóstolo Paulo diz que são histórias de carochinha, né? Contos de velhinhas, invencionices. Aco é o deus lua. A lua é somente um satélite natural que o planeta Terra tem, que tem muita utilidade, controla as marés, né? Controla os oceanos, controla as estações, né? Faz os irmãos que têm platina sentir dor de vez em quando, um monte de coisa a lua faz. Mas uma coisa eu tenho certeza, a lua não é um deus e ela não se chama Aco, a lua se chama lua, e em inglês moon, mas Aco não. Azarias. O nome de Azarias é Jeová é o meu socorro. Mas quando chegou lá na Babilônia, mudaram para Abed-nego, que na língua deles lá era o servo do Deus Nego. Quem era Nego? Aí, a fonte que eu tenho diz que não está muito claro quem é o Deus Nego. Possivelmente uma estrela que é móvel, ou Vênus, ou Júpiter. Uma estrela que é móvel, um cometa, um asteroide que passava de vez em quando. A gente sabe que o cometa Halley, de tempo em tempo, ele passa na Terra, não é verdade? Possivelmente os caldeus observando naquele processo, né, irmão Leonardo, de tempo em tempo o Halley vinha e passava perto da Terra. Decidiram colocar o nome num cometa, num planeta que seja, por nome de Nego, e colocou o nome do menino. Por que eles faziam isso? O comentarista da revista fala: mudar a identidade. Uma pessoa sem identidade,
Você pode moldar a identidade dela da forma que você quiser. Ser sem identidade aqui é ser alguém irreconhecível, não é alguém que perdeu a CNH ou a identidade enquanto vinha para a escola dominical. Não, não é isso. É aquela pessoa que não tem, você olha para ela, ela não tem um padrão. Ela não tem um padrão, ela é uma pessoa desvairada, né? Hoje ela está educada, amanhã ela está rancorosa, né? Hoje ela está nervosa, amanhã está comprando presente para todo mundo, né? Ninguém sabe a identidade, ninguém sabe quem é essa pessoa, quem que é de fato a mente dessa pessoa, o temperamento dessa pessoa. Não dá para... Sem identidade é ser uma coisa que não dá para identificar. Então, sem identificação, Nabucodonosor queria transformar a mente daqueles jovens. Só que ele deu em pedra dura aqui. Ele deu com 3 jovens cheios do Espírito de Deus. A Bíblia diz que naquele tempo o Espírito Santo ele vinha só sobre o rei, sobre o profeta, né, e com conta-gotas sobre os juízes, né, aqui e ali, e nem todo mundo tinha não. Esses jovens aqui, eles tinham o Espírito de Deus na vida deles, porque ninguém pode resistir o mundo sem o Espírito Santo de Deus. Eles resistiram. Nabucodonosor queria fazer uma transformação ali com aqueles meninos. Mudando o nome deles, também poderia inseri-los com mais facilidade na sociedade e na religião. Lembrando aos irmãos que aquele estado, aquele reino, era focado e centrado com base na religião. Eles buscavam dominar a massa por intermédio da religião. Se você perceber determinada religião que você conhece, que dominou por muito tempo a sociedade, não é mera coincidência. O comentarista da revista nos diz que esta era uma convenção revestida de astúcia. Quem nós conhecemos por astucioso? O inimigo das nossas almas. O ser humano, o homem ou a mulher, quando ele não tem uma identidade religiosa, ele não sabe a qual... por que não dizer aquilo que nós sempre chamamos de, com preconceito, a placa da igreja, né? Há tanto preconceito, né? Tantos são xingados. Eu não gosto de fulano porque só defende placa de igreja. Não gosto de ciclano porque o negócio dele é placa de igreja. Jesus não vai vir buscar placa de igreja. Jesus não vai buscar placa de igreja mesmo. Mas tem gente que não sabe nem a qual placa ele pertence, né? Aonde tiver mais milagres, aonde tiver mais isso, aonde tiver mais aquilo, é onde ele está, né? Aonde tem mais cantor convidado, aonde tem mais banda de rock, mais agitado, né? Aonde os irmãos inventou uma pregação diferente, tão extraordinária, porque aquilo que é novo chama a nossa atenção, né? Aquilo que é diferente, a gente fica impressionado. Nossa, que coisa diferente. Aí atrai as pessoas. É diferente, mas você vai procurar na Bíblia de onde é que foi baseado, aquilo não está lá, tá? Mergulhar abraçado em piscina, unção de Manassés que faz a pessoa ter amnésia, rapaz. Não tem nada disso na palavra de Deus. Mas arrasta as massas, arrasta as multidão, porque é novo, é coisa nova, é diferente. E tem pessoas que ficam pulando de galho em galho em galho, atrás do louvor e da bênção. Quando ela precisa, quando ela chega no momento na vida dela que o louvor não resolve, as bênçãos que ela alcançou, o dinheiro não resolve, que é um momento que ela precisa de ter um conhecimento da vontade de Deus, ela não conhece a Deus, né? Entra em parafuso, né? Quantos não perderam a vida, né? O nosso pastor Isaac já falou disso aqui, eu já citei ele, vou citar de novo. Quando a pandemia mundial chegou, quantos entraram em parafuso mental e perderam as suas vidas e se perderam? Cometeram loucuras porque tinham dinheiro, né? Tinha um pendrive cheio de louvor, mas o conhecimento da palavra de Deus, mesmo que mantenha o nosso pé no chão, não tinham.
É isso que acontece com a pessoa que não tem identidade. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham identidade. Eles já tinham nome diferente, eles já dormiam em casa diferente, tá? Eles já ouviam línguas diferentes ao redor deles, eles viviam uma cultura diferente, mas eles tinham conhecimento de quem era o Deus que eles serviam. Mais para frente ele vai dizer, Nabucodonosor, nós não temos nada para te responder sobre esse negócio, né? O Deus quem nós servimos, ele vai nos livrar. Se não livrar também, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. E ficaram firmes lá. Nabucodonosor perguntou para ele de novo, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego? Nabucodonosor estava perguntando para ele, vocês estão surdos ou vocês estão de pirraça? Essa era a pergunta de Nabucodonosor. Em outras palavras, os 3 jovens responderam, nós ouvimos, mas nós estamos de pirraça com esse deusinho seu, né? Nós estamos de pirraça com essa falsa religião sua. O rei ficou enfurecido. E ele falou, agora é a oportunidade que eu tenho de unificar a minha terra, unificar o meu reino. O meu reinado agora vai ser consolidado numa religião só. Eu vou queimar esses 3 meninos e qualquer um que pensar em me desobedecer vai pensar 2 vezes com medo de ser morto, queimado também. Mas ele se enganou de novo, porque ele não tinha um conhecimento, ele não sabia quem era o Deus que ele estava enfrentando. Tópico 1.3. Um propósito inabalável. Não é fácil viver um ambiente totalmente contrário às suas convicções religiosas. No entanto, a firme decisão de Daniel e seus companheiros em não se contaminar com as iguarias do rei nos ensina que não devemos abrir mão dos princípios estabelecidos da palavra de Deus. Daniel 1:8. Mesmo longe de casa, da família, do templo e da liderança religiosa, é preciso ser fiel àquele que tudo vê. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Pois os seus olhos procuram os fiéis da terra. Salmo 101, versículo 6. O comentarista cita outro comentarista, Alan Miller, e Miller afirma que havia em torno da comida israelense, é o que você já sabe, uma grande lei, uma grande normativa, existia uma norma muito profunda sobre o que um israelita comia e o que ele não podia comer. Da mesma forma que aquilo que um crente pode consumir tem uma grande prerrogativa em cima, tem uma grande normativa, aliás. Tem um grande preceito que foi seguido à risca para formar aquilo que nós podemos ou não comer. Aqui o comentarista ele nos mostra que a mudança de caráter, que a mudança de identidade, ela também passa pela alimentação. Foi proposto a esses jovens que comessem os manjares do rei. Miller afirma que principalmente a culinária caldeia era composta por animais que não ruminam. O principal deles, o porco, que era diretamente ligado aos sacrifícios pagãos. E todos nós sabemos, um israelita, um judeu, nem passa perto desse animal. Os irmãos vão ver lá que quando Pedro ele aceitou começar a seguir a seita do caminho, né, que depois passou a ser chamada de os cristãos, Pedro tinha uma dificuldade muito grande, porque ele jamais tocaria numa comida que era considerada suja. Aí ele teve um sonho que um grande lençol descendo do céu, né? O lençol cobriu o mundo todo, e nas pontas do lençol, cada uma ponta levantada, e tinha toda sorte de bicho, né? E a voz dizia, Pedro, mata e come, né? Se Deus não tivesse falado com Pedro, jamais Pedro tocaria nisso. Aqui tem alguns jovens que ainda não tinham essa visão, e eles jamais tocariam nessa comida, considerando que ela era uma comida imprópria para eles. Tanto em 2 aspectos. No aspecto físico, eles não achavam que era uma comida de boa qualidade, todo aquele colesterol de
gordura ruim, não era o ideal, e também religioso, eles estariam contaminados religiosamente falando. Daniel, ele liderava Sadraque, Mesaque e Abednego ali. Eles mal tinham chegado e Daniel já estava dando ordem para o eunuco do rei, dando ordem para o outro que estava abaixo do eunuco do rei, dando ordem para o chefe da cozinha. Ó, para Sadraque e Mesaque vocês servem assim, assim. Tinha uma confiança Daniel. Aí o eunuco não chicoteou ele, né? Não, por mais que ele era escravo ali, não jogou ele no calabouço. Olhou para ele educadamente e disse: olha, não, eu tenho medo do meu senhor o rei. Se em determinado tempo vocês aparecerem junto com os outros jovens, mais feio do que os outros jovens, mais magros, eu tenho medo do rei, o meu senhor, Nabucodonosor. Daniel não, faz o seguinte, ó, Daniel ensinando os caldeus. Então, você faz o seguinte, você faz assim, 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 separa para Sadraque, Mesaque e Abednego e para mim, legumes e água. E 10 dias você vem visitar nós. E aí você vai falar se a gente está apresentável a Nabucodonosor ou se a gente está bem franzino. Deu os 10 dias, os 3 estavam gordos, muito mais bonito do que os outros jovens que estavam comendo das iguarias de Nabucodonosor. Mas cá entre nós, qual é mais saudável? Água e legumes com o acrescento de Deus fazendo milagre, irmão Fernando, ou todo dia vinho altamente alcoólico, gordura de porco, pé de porco, focinho de porco, orelha de porco? Eu não sou vegano, tá? Eu não sou vegano, eu estou dizendo aqui o que está na palavra de Deus. É que Deus trouxe o acrescento, tá? O pouco com Deus é muito. O que está acontecendo é isso aqui. O pouco com Deus é muito. Eles comiam poucos nutrientes, né, por assim dizer, poucas calorias, comida de baixa caloria, com muito nutriente, aliás, mas baixa caloria, não dava sustância, né? Tem que ter uma fibra ali, uma carninha, uma costela, senão nós não se sustenta. Nós não conseguimos, meus irmãos. Tem que ter o carboidrato, tem que ter a massa, tem que ter o ferro. Mas ele estava ali, ó, só água e legume, só água e verdura. E Deus fez o milagre. Se apresentaram a Nabucodonosor e agora vamos para o tópico 2. Antes do forno de fogo ardente. Tópico 2, antes do forno de fogo ardente. No terceiro capítulo do livro de Daniel, lemos que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de aproximadamente 30 metros de altura e ordenou que todos se prostrassem diante dela e a adorassem. Daniel 3, 1 a 5. Ser lançado no forno de fogo ardente era a penalidade para quem não obedecesse. Daniel 3, 6. Tópico 2.1. Uma acusação. Após ouvir o som dos instrumentos, todos que estavam no local se prostraram e adoraram a estátua de ouro. Daniel 3, 7. Imediatamente alguns caldeus denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3, 8 a 12. A acusação da insubordinação era tanto política quanto religiosa. Daniel 3, 12. A decisão de ser fiel a Deus teve um preço. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, precisamos estar preparados para arcar com os custos das nossas escolhas. Nem todos querem sair da zona de conforto. Preferem curvar-se e moldar-se aos costumes e ditames mundanos a serem confrontados sobre o Deus a qual servem. Aqui no tópico 2.1, o comentarista nos diz que alguns têm medo principalmente de sair da zona de conforto, da zona confortável, no que diz respeito a professar a sua fé, no que diz respeito a professar a sua crença em Deus. Né? Quantos às vezes têm vergonha de ser reconhecido como crente? Né? Mas eu conheço muitos que se alegram quando alguém fala: ô moça, ô moço, desculpa da pergunta, você é crente? Né?
É maravilhoso quando alguém te pergunta isso, e meu irmão, você fala em línguas. Por dentro você fala. Oh, glória a Deus. Mas tem gente que você vai dar a paz do Senhor para ele, passou. Agora na época da pandemia, né, o nosso fervor está aqui, né? Paz do Senhor, irmão. Aí você vai fazer assim, baixa na mão da pessoa, o dedo dele dobra para trás, a mão escorre de tanta moleza que ele tem para professar a fé dele. O comentarista diz: como Sadraque, Mesaque e Abednego, precisamos estar preparados para arcar com os custos. Ser cristão tem seus custos, tá? Que custo? O cristianismo é para salvação pessoal. Há infinitos custos. Você não conhece o meu custo. Eu não sei o do evangelista Miguel, não sei o do diácono Reis, não sei o custo das irmãs da classe, não sei o custo dos varões. Não sei. Há custos e custos altos, tá? Eu tenho certeza. Ninguém pode bater no peito. Eu já paguei um preço maior, né? Eu sou, em quesito de ser crente, eu já fui o mais testado. Não. É pessoal. Todo mundo tem um nível de força, tá? Todo mundo tem um nível de força diferente. Às vezes você enfrenta alguma coisa que, como eu sempre falo, eu olho, eu dou risada de você. Mas eu enfrento coisa e eu patino que você olha e você dá gaitada de mim. O evangelho tem custos pessoais. Mas de uma coisa é certa, vale a pena. 2.2, uma nova tentativa. Apesar de estar furioso com a decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei Nabucodonosor deu-lhe uma nova oportunidade de se redimir. Daniel 3, 13 a 15. Quando tomamos a firme decisão de obedecer ao Senhor, é comum surgirem armadilhas para nos fazer sair do caminho. Foi o que aconteceu com o profeta de Deus que predisse contra o altar. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 a 10. A ordem de Deus era não comer o pão, nem beber a água e nem voltar pelo mesmo caminho. 1 Reis 13, 8 a 17. Ele não deu ouvido à voz de Deus. 1 Reis 13, 7 e 10. Mas caiu na mentira armada pelo velho profeta. E como resultado da sua desobediência, morreu. 1 Reis 13, 23 a 26. Um profeta novo aqui está nos dizendo que era alguém que estava em comunhão com Deus, atualmente, naquele presente ali, no presente da ocasião. E o profeta velho, naquele presente da ocasião, ele já tinha perdido a comunhão com Deus. O que tinha comunhão com Deus falava com Deus e Deus falava com ele. Ó, Deus falou, você faz assim, 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 assim. Troca de rua, não come o pão. Ele não deu ouvido à voz de Deus. Falava com Deus, tinha comunhão com Deus, mas não quis obedecer. Encontrou com um profeta velho que não tinha mais comunhão com Deus, né? Aquele negócio, não, moço, tem nada não tem nada a ver, deixa disso, né? Isso é coisa de Paulo Leivas Macalão, larga isso para lá. O profeta novo que tinha comunhão com Deus morreu na sua desobediência. Tópico 2.3, uma postura corajosa. O rei Nabucodonosor ofereceu a Sadraque, Mesaque e Abednego a oportunidade de mudar de ideia, mas eles recusaram. O monarca tentou ser gentil, mas ao final sua proposta foi um desafio religioso. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor perguntando para os 3 jovens diante daquela grande multidão. A postura deles não foi dúbia, mas sim corajosa. Não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel, capítulo 3, versículo de número 18. A certeza de que eles tinham no livramento divino era formidável. No entanto, mesmo que o Senhor Deus não os livrasse do forno de fogo ardente, permaneceriam fiéis a Deus. Esses aqui serviam a Deus por aquilo que Deus é, e de fato não estavam esperando nada daquilo que Deus poderia dar. Se formos livrados, seremos. Se não formos livrados, morreremos. Mas nada temos a te responder, ó rei, sobre esse negócio. Tópico 2.3.
No tópico 2.2, ele fez uma nova tentativa. No tópico 2.3, ele continua insistindo nessa tentativa de dobrar a fé do cristão. E o comentarista ele nos diz o seguinte, que o monarca tentou ser gentil. Vai falar que o mundo não tenta ser gentil com os cristãos. O mundo já tentou ser gentil com a gente. Muito. Né? Tanta gente entre 2000 e 2010. Estou dizendo de coisas atuais que eu vivi. Não vou falar coisas que eu não vivi, porque eu não vou ter verdade naquilo que eu estou falando. Do que eu vivi. De 2000 a 2010, quanta gente famosa aceitando a Jesus. Né? Quanto cantor aceitando a Jesus naquela década. E convidava os crentes para os programas de auditório, e convidava os pastores para os debates, e convidava os cantores evangélicos para cantar nos programas que outrora cantavam chacrinha. Crente cantando nos programas do Ratinho, as mesas lá atrás, o povo bebendo, né, no cenário de barzinho. Quantos memes não tem por aí disso, meus irmãos? Os crentes cantando e o povo bebendo atrás. Absurdo. Mas o mundo já tentou ser gentil com a gente. Só que o mundo viu que não dá certo. Não tem como mudar nosso nome para Sadraque, amigo do rei, coçar nossas costas, meus irmãos, que o nosso alvo é o céu. Né? Nós estamos olhando para Jesus, não é para os tapinhas nas costas. Não somos amigos do rei desse mundo. Nós somos amigos do rei Jesus, dono desse mundo. Glória a Deus. O rei, o comentarista diz, monarca, até começou gentil, mas quando ele viu que os meninos, de menino só tinha aparência, porque era uns cabra homem, macho mesmo, maduro por dentro, ele mudou o tom. Então acende a fornalha, aquece ela 7 vezes mais. Aquece, manda jogar, e foi. Os carrascos morreram com o calor do fogo. Eles morreram. Quem jogou os 3 jovens na fornalha, não entraram na fornalha, mas morreram só com o calor. E os jovens caíram lá. Quando eles caíram, Nabucodonosor falou, opa, tem alguma coisa errada. Tem um quarto homem lá, que a semelhança dele é uma semelhança de um Deus. Mas ele não conhecia quem era Deus. Ele nunca tinha visto uma pessoa igual àquela. Para ele era um Deus. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça ficou na roupa. As irmãs sabem que esse milagre aqui é grande, quando lava a roupa e o vizinho toca fogo no quintal do outro lado. Como é que as roupas ficam? Mas aqueles meninos lá, nem cheiro de fumaça ficou na roupa deles. Resista, persista, insista. A sua vida precisa gerar um bom testemunho. É o seu dever, é sua obrigação, é sua obrigação. O ponto de partida que o bispo Samuel Ferreira nos deu aqui é que ser cristão e ser fiel é sua obrigação. Tópico 3. O livramento no forno de fogo ardente. Ser fiel a Deus não livrou os jovens da fúria do rei, nem de serem lançados no fogo. No entanto, a firme decisão deles desencadeou uma série de manifestações importantes e extraordinárias. Estamos caminhando para o fim, ainda tenho 9 minutos que nos permitirá resumir muito bem aqui o tópico 3. Tópico 3.1. Nenhum dano. Sadraque, Mesaque e Abednego, atados e vestidos em suas roupas, foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Daniel 3:21. Estava tão quente que só as chamas foram suficientes para matar os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. No entanto, eles não sofreram nenhum dano, pois, para espanto de todos, o fogo não tinha tido poder algum sobre aqueles homens. O que parecia ser uma tragédia transformou-se em um grande testemunho. Muitas vezes Deus permite que entremos no fogo para que exercitemos nossa fé e seu nome seja glorificado. Hebreus 11:37. O comentarista, ele cita aqui numa nota de rodapé, e isso dele mesmo,
ele não cita outro comentarista, o nosso comentarista está comentando aqui o seguinte, que quando Hebreus capítulo 11, versículo 34, ele fala, apagaram a força do fogo, o livro de Hebreus está fazendo alusão a Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso conforme o nosso comentarista. Apagaram a força do fogo. Tópico 3.3. 3.2. Os filhos, semelhante ao filho dos deuses. O espanto do rei Nabucodonosor foi imediato. Daniel 3, 24 a 25. Havia lançado 3 homens dentro do fogo, mas agora havia 4 homens soltos, passeando sem lesão alguma. E o quarto, em sua interpretação, era semelhante ao Filho dos deuses. O próprio Filho de Deus se manifestou para trazer conforto, consolo e salvação para os seus servos fiéis. Aquele que confia em Deus anda lado a lado com Ele. Quando Deus não nos livra das tribulações, Ele nos acompanha ao longo delas. Isaías 43, 2, João 16, 33. Quando Deus não nos livra, Ele nos acompanha. Meus irmãos, deixar bem claro que quando Deus não livra, é o momento de aprendizado seu, é o momento de aprendizado meu. Moisés, quando ele entrou no palácio para falar com Nabucodonosor, com Faraó, Moisés foi falar com Faraó, e Faraó endureceu o coração. Foram necessários um ciclo que incluiu 10 pragas para que o povo fosse libertado. O próprio Deus disse que endureceu o coração do Faraó, para Faraó não deixar os israelitas sair de primeira. Por que Deus queria isso? Porque Deus queria? Porque Deus queria? Porque Ele queria trazer para o coração do povo dele conhecimento. Se Ele abençoa, o povo ia sair porta fora só com as bênçãos, né? Aquela bênção maravilhosa de ter sido libertado. Mas nesse processo eles foram travando o conhecimento do que Deus podia fazer. Quando terminou esse processo de 10 pragas, eles tiveram uma visão ampla daquilo que Deus pode fazer. E eles descobriram que o que Deus pode fazer é infinito. Eles entenderam que o que Deus pode fazer não tem limites. Tópico 3.3. Um importante reconhecimento. Nossas falhas evidenciam nossa fé e revelam o poder de Deus. Sem hesitação, o rei Nabucodonosor reconheceu. Nossas fornalhas evidenciam nossa fé e revelam o poder de Deus. Sem hesitação, o rei Nabucodonosor reconheceu que Sadraque, Mesaque e Abednego eram servos de Deus. Eram servos do Deus Altíssimo e pediu que saíssem do meio do fogo. Daniel 3, 26. Ele testemunhou publicamente acerca do livramento e da confiança que eles tinham em Deus. Daniel 3, 28. Também redigiu um decreto penalizando quem proferisse alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3, 29. O impacto foi tão grande que Nabucodonosor fez um tributo a Deus. Não há outro Deus que possa livrar como esse, exclamou Nabucodonosor. Além disso, os fez prosperar na província da Babilônia. Deus honra aqueles que o honram. Deus nunca desampara e nem se esquece dos seus filhos. E a lição termina com uma afirmativa maravilhosa. Deus nunca te desampara e Deus nunca esquece dos seus filhos. Deus não esquece de mim e Deus não esquece de você. Tudo aquilo que Ele te prometeu, você já esqueceu de alguma coisa, você já esqueceu, mas Ele vai cumprir e você vai glorificar o nome dEle. Conclusão. Na presente lição, aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego que, seja qual for a aprovação, nossa fidelidade ao Senhor Deus jamais deve ser negociada. Que o testemunho do nosso compromisso seja agradável a Deus e de grande inspiração, tanto para os de dentro quanto para os
de fora. Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.